tocar duas músicas pra vocês e aí vocês me falam se conhecem essas músicas, que é as duas músicas. Primeiro, opção 1 opção 2, beleza? Vamos aquecer. Posso dizer que eu tô tocando de verdade aqui, ó. Beleza? Pra não ficar falando mentir. Aí, agora eu vou tocar. A primeira. Aí repete tudo de volta. Agora, ó, opção 2, beleza? Agora. Zelda, beleza? Olha esse daqui. Esse aqui também.